a todas e a todos. E agora vamos dar início, né, ao segundo livro, né, da nossa investigação e do nosso debate, do livro Legado Roubado, a filosofia grega e a filosofia egípcia roubada, de George James. Hoje à noite teremos dois debatedores, que é a professora Neuza Aparecida, né, a nossa coordenadora aqui da Profib, e o professor Nazito, que é um professor que está fazendo já uma pesquisa já dentro da MAAT, né, do conceito de MAAT, aí no doutorado dele, na Universidade Federal de Sergipe. Então, vamos ter duas pessoas de grande envergadura hoje, né, nesse debate, porque hoje eles vão apresentar para a gente, né, o segundo capítulo, tá certo? Que se intitula, só um minutinho, desculpa, capítulo 2, a chamada filosofia grega era estranha aos gregos e às suas condições de vida. Eu dou boa noite também a todas as pessoas que futuramente vão nos escutar, né, vão escutar essa live pela Profib, né, por esse núcleo, pelo nosso núcleo de pesquisa de filosofia africana pan-africanista caribenha, a todas as pessoas que poderão acessar, né, esse material pelo site da Profib, e que terão condições de fazer também as suas apreciações das suas leituras em relação a esse texto de tamanha envergadura para a nossa vivência da Lei 10.639, né? Então, gente, eu vou ser uma mediadora, não sei como hoje, mas tá tudo bem, tá bom? Né? Não sei bem que eu vou mediar, porque são dois palestrantes muito bons. Pela combinação, pela fala que eu tive com a professora Neuza, vai começar com o professor Nazito, né, professora Neuza? Sim. Foi essa a demarcação, né? E depois a professora Neuza, cada palestrante são 20 minutos, 15, 20 15. minutos de 15 de apresentação, e depois a gente abre o debate para as demais pessoas para fazer suas colocações. Então, professor Nazir Pereira, pode começar e, por favor, o seu currículo, né, seu autocurrículo, sua autodescrição para as pessoas, né? Que eu não estou com seu currículo aqui para falar das suas proezas filosóficas no caminho que você traçou para nos abrilhantar hoje, nessa noite. A palavra é sua, professor Nazir. Ok, professora Sônia, minha querida amiga, boa noite. Boa noite, Neuza. Boa noite a todas e todos que já estão aqui para ouvir mais uma apresentação, não é, do livro Legado Roubado, do George James. E, bom, antes de adentrar, não é, no conteúdo, no segundo capítulo desse livro que já se torna para nós assim um clássico, né? Um clássico da filosofia, até porque ele trata, né, do clássico, né, da história, né, da história da nossa filosofia que estamos aprendendo, que é a filosofia vinda lá do Antigo Egito. Bom, eu sou o professor Nazito Pereira da Costa Júnior, sou professor aqui na Paraíba, aqui do ensino básico no estado e também na prefeitura, né, aqui no município. Mas no momento, como a Sônia falou, eu estou estudando doutorado, estou no curso de doutorado lá na Universidade Federal de Sergipe, e estou, de fato, pesquisando essa tradição africana sobre o conceito filosófico de Ma'at,
não é que, enfim, né, que somente depois de concluir essa pesquisa eu terei condições de precisar melhor esse conceito, não é, porque de fato trata-se de algo muito profundo, mas hoje já, já, já pegando a deixa, né, do tema que ficou para eu e também para a professora Neuza, para nós dois fazermos essa apresentação, eu vou, deixa eu ver se eu consigo aqui, eu tenho aqui no meu computador uma partezinha que eu escrevi sobre o capítulo 2. Deixa eu ver se eu faço essa apresentação aqui a vocês. Deixa eu ver aqui. Não apareceu aqui, não sei porquê. Bom. Não está aparecendo para mim, Neuza. Se você ou o professor que fica na técnica, não sei se ele está hoje. Acho que ele não Mas eu está, não acho é? que Nacito, eu não consigo projetar. Eu estou com ele aqui no meu computador, eu vejo, mas estou tentando aqui. Já cliquei aqui no. Deixa eu ver. Selecione um guia para. Deixa eu ver se vai conseguir. Agora sim. Opa, não é aqui não. É isso. Bom, parece que chegou, não é? Estão Sim, vendo? sim, sim. Pronto. Sim, Ótimo. sim, está. Pronto, ótimo. Então, gente, aí está, não é? Apenas algumas descrições sobre o livro do George James, Legado Roubado, que já foi iniciado, né, pelos professores, pelos nossos amigos e colaboradores africanos, né, que apresentaram, né, o livro, né, do George James, e depois Aldo também, Aldo e uma outra pessoa que eu não me lembro agora, Rissônia, já traçaram, né, os primeiros passos sobre essa expressão, não é, o legado roubado. Né? Que legado roubado foi esse? O legado da cultura egípcia, né? E mais precisamente a filosofia. Então, logo no início do segundo capítulo, né, o James, né, já começa com essa frase aí, né? A chamada filosofia grega era estranha aos gregos e às suas condições de vida. Não é estranha por quê? Não é porque é estranha. Não é porque não fazia parte daquela cultura, né, de acordo com o que o James nos passa, né, nos ensina. Né, o Aldo e a Sônia já falaram, né, sobre essa questão, não sobre essa estranheza, né, de um pensamento, de uma ideia que não era própria lá dos gregos. Até porque, vejam só, essa frase eu a retirei, inclusive lá do primeiro capítulo, ele disse assim, está aí, a chamada filosofia grega é a filosofia egípcia roubada, que, primeiro, se espalhou para a Jônia, daí para a Itália e depois para Atenas. Pois essa filosofia, que foi chamada de grega, sem ser necessariamente grega, né, uma vez que ela entrou primeiro ali na Jônia, conforme aliás, eu trouxe aqui também para nós um mapa, e eu agora vou mudar aqui um pouco de apresentação,
Eu trouxe o mapa, eu preciso mostrar a vocês também. Deixa eu localizá-lo. Bom, eu preciso parar essa aqui, só para a gente ver agora o mapa da Antiga Grécia. Opa, aí ele apareceu para mim. Aí está, gente, olha só. Conforme podemos observar, vocês podem observar aí que aqui na minha direita, onde vocês veem Império Persa, né, aí estão as cidades onde os jônios moravam, onde os jônios se localizavam, onde eles, enfim, né, onde eles desenvolveram ou tentaram desenvolver o seu pensamento, uma vez que, na verdade, por várias vezes foram impedidos, né, dessa evolução devido ao período de batalhas, de guerras, que, aliás, é isso que James, né, irá nos dizer, é isso que ele vai, essa é uma das causas, é a causa, na verdade, maior, através da qual os filósofos jônios e, consequentemente, os italianos, as escolas italianas e depois Atenas, essa é a razão pela qual, ou através da qual, eles não desenvolveram ou não tiveram condições para, digamos assim, né, para filosofar. Não é? Sabemos muito bem que para filosofar é necessário ter tempo hábil, não é? A gente, o professor no ensino fundamental, no ensino médio, eu sei que aqui está a Deusuíta e tantos outros professores que são do ensino médio, como eu, e nós sabemos como eu diria assim, como é difícil filosofar tendo pouco tempo, não é? Tendo pouco tempo para pensar, mas a gente acaba fazendo assim, como se diz aqui no Nordeste, das tripas o coração para conseguir fazer o que nós devemos, aquilo que está dentro da nossa função, ou melhor, da nossa profissão. Então, na época, né, nesse período aí, vocês, não sei se vocês conseguem ver, aqui o mundo grego, aqui eu estou colocando a setinha, o mundo grego durante as guerras médicas, de 500 a 479, não é? O James também faz essa citação, embora ele vai um pouco mais adiante, não é? Ele vai de 500 a 448, depois a Neuza vai falar sobre a guerra do Peloponeso, né, que também consiste nas guerras entre os próprios gregos, né, que também dificultaram ou inviabilizaram essa evolução do pensamento, né, conforme o James nos diz. Então, aqui, onde está a minha seta, né, estão as cidades jônicas, e vocês veem que, olha aqui, ó, revolta jônica, onde tem essa figura de bomba, né, como se fosse bombinhas, essa figurinha vermelha que parece mais uma estrela do que bomba, né, mas são lugares onde houve revoltas, e também a batalha principal, né? As batalhas principais, nós temos aqui Mileto, temos Mícala, temos lá no lado da Grécia, temos Plateia, temos Maratona, temos Salamina, cidades onde ocorreram as principais batalhas, né? Onde houve aquelas batalhas frontais. Então, se a filosofia que veio do Egito, ela primeiro, não chegou aqui na Jônia,
né, que na verdade era um território dominado pelos persas, né, conforme nós podemos observar, é, essa filosofia teve, né, assim, essas pessoas, ou melhor, esses filósofos, tiveram, como James nos diz, dificuldade, né, de levar adiante, digamos assim, essa, essa projeção, não é assim, ou essa intenção, né, de repassar o conhecimento, de ensinar filosofia. Eu queria dizer aqui outra coisa, deixa eu ver se eu vejo aqui. Mileto. Bom, tudo bem. Eu havia pensado em algo, mas eu não estou vendo aqui para falar. Vamos adiante. Vamos então voltar para o meu slide. Vamos tirar esse aqui. Deixa eu ver aqui, Jesus. Ok, agora voltando para o slide anterior. Bom, então, vocês podem ver? Sim, está ótimo. Obrigado. Bom, então, dando continuidade, deixa eu ver se passa aqui. Depois o James, né, nos dirá o seguinte, né, que o período da filosofia grega, de 640 a 322, que é, aliás, né, o ano da morte de Aristóteles, foi um período de guerras externas e internas e, portanto, inadequado para a produção de filósofos. Tá? E essa questão, essa razão, essa causa, né, já ele nos mostra, ele nos diz, ele apresenta, ele fala sobre as diversas batalhas, diversas guerras que ocorreram, claro, a ameaça persa, né, que estava ali sempre presente, e também por conta, né, das guerras internas. Depois vem, claro, como eu falei há pouco, não o período dessas guerras médicas, ou persas, né, de 500 a 448, foi um período, foi praticamente o mesmo período da vigência das escolas filosóficas, que nos foi apresentada, não é, em outros livros, em outras bibliografias, conforme aprendemos na universidade. Em cada universidade onde quem fez aqui filosofia, ou mesmo quem fez um curso como história, como pedagogia, um curso na área de humanas, deve ter tido aula de filosofia, e o professor de filosofia falou sobre as escolas filosóficas, certamente, ou fez alguma citação, e o período é esse, o período que, na verdade, coincide, né, com o período das guerras médicas. Então, realmente, isso nos passa uma dúvida, né, nos deixa uma dúvida, será que realmente... Bom, o James disse que foi impossível, né, foi praticamente impossível, né, digamos assim, a produção de filósofos durante o período de guerras. Mas outros, digamos, historiadores da filosofia não vão dizer isso, né? Vão dizer que houve, né? Que houve sim a produção, né, de filósofo, enfim. Mas basta pensar também, gente, por exemplo, em Pitágoras, né? Claro, ele não é o único, mas é Pitágoras, né, que criou uma escola voltada para que tinha né, que tinha uma conotação mística,
A filosofia egípcia é uma filosofia dos mistérios, né, como James também fala. E essa filosofia dos mistérios era egípcia, estava lá, não é, no Antigo Egito, ensinada pelos sacerdotes. E Pitágoras viajou para o Egito, inclusive nenhum historiador da filosofia ocidental nega isso, todos eles, bom, não vou dizer todos, mas muitos os que eu li falam isso, confirmam. E, portanto, ele levou, esses ensinamentos, embora não devesse, porque também uma outra coisa que James nos ensina é que os sacerdotes egípcios pediam para os seus alunos não divulgarem aquele ensino, aquelas lições dos mistérios egípcios. Eles não autorizavam, né? Mas isso, obviamente, posteriormente aconteceu. Vamos aqui adiante. O James, né, então, já falei sobre sobre essa questão, tá, de que a guerra ocorreu, as batalhas ocorreram em diversas cidades. Depois vem as ligas, né? As ligas eram batalhas ocorridas entre as próprias cidades e estados gregas, que na verdade vai terminar, né, no que ficou conhecida como Guerra do Peloponeso. E sobre essas guerras, sobre essas batalhas, né, do Peloponeso, a Liga de Delos, de Delos, a Neuza, né, vai falar, né, para quem agora eu passo a palavra. É isso aí, gente. Obrigada, Mazito. Deixa eu tirar agora a minha... Bom, primeiro, boa noite a todos, todas e todes, né, aqueles que eu já cumprimentei antes, os que entraram depois. Então, sejam todos muito bem-vindos. Nós hoje, o núcleo, né, de filosofia pan-africanista, nós estamos estudando o capítulo 2, né, do livro, como o Nazito já fez aqui a introdução do capítulo, né? Nós dividimos da seguinte forma: ele ficaria com os 2 primeiros itens e eu ficaria com os dois segundos, que seriam as ligas e a Guerra do Peloponeso. Então, para essa apresentação, eu também preparei um texto. Vou projetar aqui o meu texto. Estão vendo? Sim, agora sim, agora sim. Então tá. Eu vou aumentar aqui a fonte, que vamos ver se eu consigo também, né? Para dar maior visibilidade aqui. Então, até aqui, coloquei também, né, aqui na abertura, né, Legado Roubado. O livro foi escrito em 1954 pelo George James, né? Eu acho que, assim, antes da gente começar a ler, né, esse texto e a entender um pouco o que o James coloca no capítulo, a gente precisa ter, assim, rever, né, alguns pontos importantes. Por exemplo, a constituição dos estados, né, dos estados
das cidades-estados, né, gregas na antiguidade, né? A Grécia, ela apresenta uma característica diferente, né, dos outros. Por quê? Porque lá todas as cidades eram cidades-estados e elas tinham autonomia, né? Então, cada estado, cada cidade-estado, ela tinha a sua própria legislação, ela tinha características próprias, né? Ela tinha política, uma política própria, ela tinha, podia ter religião própria, ela podia ter a moeda própria, enfim, eram cidades-estados totalmente independentes entre si, né? E isso também causava muita disputa, né? Como a gente viu no mapa que o Nazito trouxe, né? A Grécia, ela é cercada por 3 mares, né? E uma outra característica também importante da gente ressaltar é a questão de que a formação, né, geológica da Grécia, a Grécia é composta de 80% montanhas. Então, é um solo desfavorável para a agricultura, né? Não é impossível, mas ele obrigava e obriga a Grécia, né, e as cidades-estados a ter uma dependência muito grande da importação de alimento, né? Então, o comércio nos mares, né, ele era um comércio intenso, né, e que também, por vezes, ocasionava as guerras entre as cidades-estados. Então, a gente precisa ter isso muito claro, né? Uma outra coisa também que é importante a gente destacar antes, né, do início, é que neste capítulo, o George James, ele traz evidências, né, de que a filosofia grega ela é muito posterior à filosofia egípcia, né? E aí, se a gente pensar que o Egito, né, há 3, 4 milênios, né, antes de Cristo, já tinha uma sociedade, uma sociedade constituída, né, organizada, e a Grécia só em 1100 antes de Cristo ela vai ter essa sociedade organizada. Então, isso também fica muito claro, né, de que o legado egípcio ele chegou a esse território, né, da Grécia, e ele pode sim ter influenciado os filósofos gregos, né? Então, eu acho que esses 2 pontos a gente tem que destacar antes da leitura do texto, né? Então, aqui, George James é categórico em afirmar que a filosofia africana é sim um legado roubado, que a filosofia nasceu na África. Então, neste capítulo 2, ele apresenta evidências de que a filosofia era estranha aos gregos, que seria impossível à Grécia produzir filósofos na antiguidade por estar envolvidas em guerra. Aqui o James ele faz essa análise, né, tendo como referência entre os séculos 6, né, e 4 antes de Cristo, né, que é o período em que se tem conhecimento da filosofia grega, né? James, nesse capítulo, ele traça um mapa geopolítico da época e elabora o pensamento de que as guerras criam um ambiente inóspito para o desenvolvimento da filosofia. Vale lembrar que a Grécia, na antiguidade, era formada por cidades-estados, com total autonomia na legislação, na política, na economia, autonomia religiosa e até mesmo a questão monetária, razão que favorecia as guerras internas e, quando não, as guerras externas, né? Então, foi um período em que a Grécia esteve realmente envolvida em muitas guerras, sem contar também que nesse mesmo período
Atenas foi assolada por uma peste, em que muita gente morreu também, né? Então, isso também é importante para a gente pensar, né, que num clima como esse, né, num tempo histórico em que você vive a peste, guerras, disputas, né? Então, realmente, como ele vai informar lá no final, é impossível produzir filosofia. E quando não, guerras externas, pois era necessária a defesa do território contra as invasões da Pérsia e da Jônia, como o Nasito já trouxe antes. E lembrando também que a Jônia, ela fez parte, né, nesse período de dominação egípcia. Então, a Jônia, ela já tinha um legado cultural egípcio, né? Então, esse contato dos jônios com os gregos também favoreceu a introdução do conhecimento desse legado cultural egípcio para a formação do pensamento filosófico na Grécia nesse período. Sabemos que o grande difusor do conhecimento neste momento era o Egito, que os elementos estudados por pensadores gregos, como Pitágoras, Platão, Tales de Mileto, já eram venerados pelos egípcios, logo conclui-se que foram apreendidos dos egípcios. Então, muitas das discussões em que esses filósofos gregos trazem já havia sido apresentado, discutido pelos filósofos antigos egípcios. A gente vai ver isso um pouco mais na frente no texto. Aqui eu coloquei aqui, lembrando que o Tales de Mileto, né, ele era um comerciante, ele não era um intelectual, ele era um comerciante. E ele esteve na Jônia e por lá ele ficou alguns anos. Mas ele foi lá para comerciar, ele não foi lá porque era um intelectual, ele não foi lá porque foi estudar, né? E a partir do que ele viu, do que ele aprendeu por lá, ele criou as teorias, né, como fala? Geometria, né? A geometria, desenvolveu as teorias na área da geometria. E aí, o que eu encontrei também, né, que é muito importante, eu acho que já foi citado aqui, né, esse livro, Os Filósofos Egípcios, Vozes Ancestrais Africanas, de Imhotep a Akhenaten, de Molefi Ketiasante. Esse livro, eu li uma resenha, né, do livro, tanto do Legado Roubado, como esse livro, e o que eu pude perceber que um livro completa o outro, né? Quando o Molefi, ele traz, né, esse trabalho, essa pesquisa dele, acaba confirmando tudo o que o George James aponta, né, no Legado Roubado. Imhotep, que viveu em 2700 a.C., é o verdadeiro pai da medicina. Eu queria que vocês prestassem atenção aqui nas datas, né? Imhotep viveu 2400 a.C., né? E nós estamos tratando aqui dos filósofos no século 6 a 4 a.C. Então, muito antes já havia sido desenvolvidos esses pensamentos no Egito. Imhotep é o verdadeiro pai da medicina, foi arquiteto e criador de instrumentos de medição de matemática que possibilitaram a construção dos pirâmides, que é um segredo até hoje, né? Até hoje se estuda como foi construída. Mas aqui o Molefi já traz,
né, que os conhecimentos, os instrumentos de medição, eles já tinham sido construídos antes da própria construção das pirâmides, o que favoreceu, evidentemente, o trabalho de engenharia e arquitetura para a construção das pirâmides. Imhotep foi um grande vizir, né, conselheiro do faraó, era um sábio e deixou importantes contribuições queméticas, ou seja, para o pensamento egípcio, né, ou de Kemet. Neste livro do Molefe, ele lista as contribuições de 11 filósofos africanos, cujas existências ocorreram entre 2700 e 1100 a.C., anteriores, portanto, aos filósofos gregos, e que possivelmente contribuíram para a formação do pensamento filosófico dos gregos. Esse texto aqui, eu coloquei algumas notas aqui, eu vou ler aqui rapidamente quem são esses 11 intelectuais que o Molefe cita, né, traz o pensamento dele nesse livro. Ele traz o pensamento de Ptahotep, Cagémene, acho que é Cagémene, Dualf, Amenhotep, Imhotep, Amenemhat, Merikari, Serrotepibre, Cunanup e Akhenaten. As ideias desenvolvidas por eles incluem educação, ciência, razão e ordem moral, demonstrando que a gênese dos filósofos ao longo do Nilo era a prática de manter uma arte em todos os aspectos da vida. Então, assim, aqui é só um apontamento, né, desse livro. Eu acho que vale muito a pena a gente ler esse livro, né? Eu não consegui o PDF dele, se tivesse conseguido já teria publicado no grupo, mas se eu conseguir eu ainda coloco lá, né? Um outro filósofo, né, citado pelo Molefe, né, é o Ptahotep. E do Ptahotep, o que se tem é o livro mais antigo da sabedoria egípcia, que traz as máximas de Ptahotep. O livro da sabedoria egípcia. Nesse livro, ele trata de conceitos que depois também vão ser desenvolvidos pelos filósofos gregos. Né? Entre essas máximas, ele discute a humildade, a harmonia com a natureza, a escuta, a retidão. É uma obra literária do Antigo Egito, atribuída a Ptahotep, um vizir da dinastia do rei Tancreres da Quinta Dinastia, cerca de 2400 a 2375 a.C. É uma coleção de máximas e conselhos do gênero Instrução sobre as relações humanas dirigidas ao seu filho. O trabalho sobrevive atualmente em cópias de papiro, incluindo o papiro Price, que data do Império Médio e está em exposição na Biblioteca Nacional em Paris, sendo considerado o livro mais antigo encontrado. Seus ensinamentos são considerados universais e atemporais. Imhotep, Amenhotep, Ptahotep são alguns dos filósofos que contribuíram para o desenvolvimento da filosofia em Kemet, da rica produção intelectual em África. E aqui eu também fiz assim uma rápida... eu não entrei em muitos detalhes, primeiro porque o próprio James já coloca lá no capítulo, né? E porque esse período foi realmente um período muito conturbado na Grécia. Muitas disputas, muitas cidades-estados envolvidas, né? E períodos de trégua, depois períodos de retomada das guerras,
né? Então, eu acho que ia ficar muito extenso, né? Então, as guerras do Peloponeso, conforme está lá no livro, né, vai de 460 a 445 a.C., é a primeira fase, a primeira guerra. Depois de 45 houve uma trégua, houve um acordo, um tratado, mas esse tratado seria um tratado de paz de 50 anos. E ele foi rompido, né? Ele foi rompido e aí novamente volta a guerra na região. Eu acho que aqui, nessa época, haviam acordos, né, entre as cidades-estados. Né? Elas tinham autonomia, elas eram independentes, mas elas tinham uma relação de dependência de proteção do território, né? E para que isso acontecesse, então criaram-se as ligas, né? Então haviam várias ligas, mas as duas ligas maiores e com poder maior também foi a Liga de Delos, que era liderada por Atenas, e a Liga do Peloponeso, que era liderada por Esparta, né? No século V a.C., a região esteve envolvida nas guerras de Peloponeso, que coloca em confronto as duas maiores cidades gregas, maiores cidades-estado grega, Esparta e Atenas, período clássico da Grécia Antiga. A guerra teve uma duração de 27 anos, se a gente contar só o período de guerra mesmo, né? Mas se a gente pensar que de 460 até 421 foi um período tumultuado, né? Então vai muito além dos 27 anos. A guerra teve uma duração de 27 anos, no entanto, houve um período de trégua conhecido como a Paz de Nícias, né? Onde foi assinado esse tratado. Nícias era uma outra cidade-estado. Haviam diferenças importantes entre Atenas e Esparta, e essas diferenças resultam numa política diferente entre as duas polis. Atenas estava mais voltada para a cultura, para a constituição do cidadão, chegou a desenvolver uma certa democracia pertinente para a época. Já Esparta estava voltada para as guerras, para a constituição de exércitos, para a formação de soldados. Era uma sociedade elitista, eugenista, meritocrática, onde os meninos eram educados desde muito cedo para compor os batalhões de exército. Os mais fracos geneticamente eram eliminados. Então vocês podem imaginar, né? Na Esparta só tinha valor, importância, né? Se fosse homem, saudável, né? Forte e que pudesse fazer parte dos batalhões do exército, né? Esparta liderava a Liga do Peloponeso, enquanto Atenas liderava a Liga de Delos, na região da Ática. Esta divisão vai gerar uma disputa pela hegemonia comercial, política e de territórios entre as duas ligas, causando também insatisfações internas. A Guerra do Peloponeso foi resultado da disputa de interesses entre Atenas e Corinto. Corinto era uma outra cidade-estado também importante na Grécia dessa época. Corinto era aliada de Esparta e pertencente à Liga de Peloponeso, que acaba por envolver Esparta nessa guerra, tornando a disputa entre as duas maiores e mais influentes cidades-estado grega, Uma perda significativa para Atenas foi a tomada das minas de prata de Atenas, causando grande prejuízo econômico e também político, uma vez que ela perde aliados que vão unir-se a Esparta, ocasionando sucessivas derrotas a Atenas.
Tá? Então, isso acaba por enfraquecer Atenas a tal ponto que ela acaba assinando a sua rendição. E o grande vencedor, então, dessa guerra, né, das guerras do Peloponeso, acaba sendo Esparta. Após a rendição, Esparta derrubou as muralhas de Atenas e desfez todo o Império Marítimo Ateniense. As muralhas de Atenas, elas foram construídas para proteger o território, né? Atenas cercou, né, toda a sua cidade-estado com essas muralhas, e isso acaba também trazendo um outro problema, porque as terras onde tinha a agricultura, onde se desenvolvia a agricultura, onde se produzia os alimentos, elas ficavam fora das muralhas. Então, isso acaba também sendo uma perda para Atenas, né? Porque fora das muralhas, os camponeses não tinham a proteção de Atenas, né? Ou dos guerreiros, ou do exército, enfim, não tinha a proteção de Atenas. Após a rendição, Esparta derrubou as muralhas de Atenas e desfez todo o Império Marítimo Ateniense. Por um breve período, Esparta passa a liderar como a cidade-estado mais importante. Aos poucos, Atenas consegue outros aliados, entre eles Tebas. Então, aquelas cidades que antes compunham a Liga de Delos, né? Quando Atenas perde o poder, elas passam a fazer parte da Liga do Peloponeso. E Atenas vai ficando sozinha, e aí depois, com o fim da guerra, Atenas consegue recompor, né, a Liga de Delos. Em 371 a.C., os tebanos, por discordarem do regime oligárquico de Esparta, desenvolvem uma guerra contra os espartanos, que foram derrotados pelos tebanos. Então, por isso que ele diz lá no texto, né, que foi um breve período, né, de Esparta, porque depois, com a queda de Atenas, Esparta passa a ser a cidade mais importante, mas logo Esparta perde para Tebas, né? Então, em 371 a.C., os tebanos, por discordarem do regime oligárquico de Esparta, desenvolvem uma guerra contra os espartanos, que foram derrotados pelos tebanos. Todos esses conflitos internos causam um enfraquecimento da Grécia e contribuíram para um processo de invasão dos macedônios. Então, agora, já não, além da proteção contra os persas, também tem os macedônios, né? Colocando fim ao período clássico da Grécia Antiga, dando início ao período helenístico. Então, é um pouco isso. Eu trouxe aqui, eu quis colocar aqui as palavras do George James, quando ele finaliza o capítulo 2. E assim, George James finaliza o capítulo 2. É óbvio, a partir de um estudo das causas e efeitos das guerras do Peloponeso, que os estados gregos invejavam uns aos outros, e o desejo de poder e expansão levou a constantes agressões e guerras entre eles. A condição de guerra constante entre as cidades-estado era desfavorável para a produção de filósofos. Antes de passar a considerar a minha proposição, gostaria de dizer que é uma verdade aceita que o desenvolvimento do pensamento filosófico requer um ambiente livre de perturbações e preocupações. O período comumente atribuído à filosofia grega, ou seja, de Tales a Aristóteles, foi exatamente o oposto de um período de paz e tranquilidade, e, portanto, não se poderia esperar que produzisse filosofia. Os obstáculos à origem e ao desenvolvimento da filosofia grega não eram apenas a frequência das guerras civis e a defesa constante contra a agressão persa,
mas também a ameaça de extermínio do governo ateniense, seu pior inimigo. A filosofia requer um ambiente adequado. Devo agora adicionar a seguinte citação que descreve este período. Pois, embora os males naturais que afligem a humanidade sejam muitos, nós mesmos os aumentamos com guerras e lutas civis, uns contra os outros, de modo que alguns foram injustamente mortos em suas próprias cidades, outros levados ao exílio com suas esposas e filhos, e muitos foram compelidos, por causa do pão de cada dia, a morrer lutando contra seu próprio povo por causa do inimigo. Então, essa é uma citação de Isócrates, que eu acrescentei aqui a data, né, de que Isócrates viveu. Ele diz isso no período entre 436 a 338 a.C. Então, em pleno período de final, né, das guerras do Peloponeso. Então, acho que é um pouco isso. O que eu quis destacar aqui foi exatamente o que o James, capítulo 2, que é impossível pensar que a filosofia tenha nascido na Grécia quando já existia uma outra civilização, né? Com um pensamento totalmente elaborado, totalmente produzido, escrito, né? Deixado em papiros, né? E que não dá para não pensar que o pensamento grego teve sim influência do pensamento filosófico egípcio. Acho que é isso. Eu acho que a gente abre agora para as discussões. Vou parar a partilha do texto. Que essas afirmações, ela vem de um estudo histórico, mas sem muita fundamentação teórica e metodológica. Eu tenho essa preocupação de trazer isso para vocês, porque foi uma das primeiras preocupações que eu vi do George James, que eu observei, tá? No primeiro capítulo, quando ele afirma a filosofia grega é a filosofia egípcia roubada. Porque isso é uma tese muito forte, né? E que ela precisa de um respaldo metodológico, problemático, argumentativo, para que, de fato, esses autores, né, o Molefe Assante, o George James, o Sheikh Antioco, o Mundimbe, dentre outros, realmente ratifique e consiga, dentro desse universo da filosofia africana, trazer esse contexto histórico para a gente entender que esse relegado realmente foi roubado. Eu estou trazendo essa observação porque eu acho importante para a gente dar continuidade agora, né, que aí vamos abrir agora para a fala de vocês e para as discussões, porque eu não sei, porque eu sou muito preocupada com a questão metodológica e problemática de uma pesquisa, e eu olho muito isso nos autores que eu leio, para que a gente possa ter ainda mais a certeza que essas teses que o George James aqui traz, elas têm uma fundamentação teórica, metodológica, filosófica, e que tem uma sustentação histórica indubitável, porque, afinal de contas, o Egito, Kemet, realmente antecede historicamente a sua existência e todo o seu contexto, seu desenvolvimento cultural, científico, né? A sua produção enquanto uma civilização altamente avançada já existia muito antes dos gregos apontarem
nessa coisa que a gente chama vida, que é muito mais ampla do que a gente quer dizer. Bom, era isso. Está aberto o debate, façam suas perguntas. Eu vou tentar ler aqui na medida do possível para os dois professores, e aí eles vão tentar responder na medida do possível. Aberta a sala e o debate para todas e todos e todos. Capítulo 2, né, ele traz evidências, né, de que realmente não dá para considerar que a filosofia não tenha sido influenciada pelos egípcios, né? E o Moleff, o que eu quis dizer é o seguinte, que um livro completa o outro, né? Esse livro do Moleff, Os Filósofos Egípcios, que foi escrito depois, né, do Legado Roubado, porque o Moleff, até onde eu sei, ele ainda é vivo, né? Então, esse livro, ele vem justificar, né, as evidências de que realmente a filosofia egípcia, ela teve sim influência nos gregos, né? E o fato também de muito da história dos filósofos não terem comprovação, e alguns nem mesmo os escritos deles, né? Também é uma forma de pensar que realmente teve sim influência dos egípcios, né? E todo esse período conturbado, né, de guerras internas, de guerras externas, de disputas, de peste, né, tudo isso realmente não dá para pensar que havia um clima, né, favorável para o desenvolvimento em grande escala como se tem. Bom, enfim, é isso. O que eu queria dizer para vocês é que eu, como todos aqui, estou aprendendo, né? Para mim tudo isso é novo, né? E repetir, né, o que a gente já disse antes, né? Como é que a gente não percebeu isso, né? Porque eu acho que aqui todos somos da área de humanas e todos aqui tivemos as disciplinas de filosofia, de história, de geografia, enfim, de ciências sociais, de alguma forma, e nós não percebemos, né, que a história egípcia, ela realmente comprova que a filosofia egípcia, né, portanto africana, é anterior à filosofia grega. É isso. Bom, quem está aqui com a mão levantada é o professor Preto Lindo, né? Então, seja muito bem-vindo. Primeiro tem uma moça aqui com a letra A. Primeiro a moça com a letra A, que eu não sei o nome. Acho que é uma moça, eu não sei, mas é a letra A. Ana Cláudia, eu vou abrir a lista aqui. Não, o senhor tinha erguido sua mão antes. Vamos ser justos. Depois eu falo. Tudo bem, então tá. Boa noite, professora Neuza, professor Nazito, professora Sônia, aos demais companheiros e companheiras. Talvez eu fica muito intrigado com essas colocações, essas questões todas, que para mim também, como sou um aluno novo, não novo de idade, mas novo no processo, eu fico me perguntando, e ao ter conhecimento com alguns autores, principalmente com o Sheikh Anta Diop e outros autores, e eu chego a uma conclusão, e aí por isso eu peço que vocês possam corroborar com essa fala, eu chego a uma conclusão que, ao meu ver, essa situação de tirar de nós a possibilidade do conhecimento, ela foi totalmente produzida com este fim. Usando aí aquele argumento de que o conhecimento liberta e conhecereis a verdade e ela vos libertará,
eles tiraram de nós a possibilidade de chegar até as verdades para que nós não fôssemos libertos. E aí eu estou falando de um país que sofreu, que passou 388 anos sob a égide do escravismo, da escravidão. Depois a gente tem aí mais de 100 anos de uma quase abolição, com a abolição não conclusa, não terminada, e com isso a gente vê, e por isso esse estudo ele é super importante para nós, brasileiros, afrodescendentes, afros brasileiros, como dizia a professora Sônia na semana passada, para que nós nos libertemos dessas amarras intelectuais que acabavam e acabam produzindo conhecimento que nos distancia cada pouco e muito longo para que a gente consiga sair dessas amarras, principalmente dessas amarras religiosas. E aí eu vou falar do processo do cristianismo no Brasil, que é quem mais aliena no processo do distanciamento de si mesmo. Né? Esse conheça-te a ti mesmo é um conceito filosófico em que nós fomos proibidos praticamente de ter esse conhecimento. Então essa é a minha colocação nesta noite e bastante feliz cada dia mais com essa nossa atitude de estudarmos os filósofos africanos com o intuito de que nós sejamos libertos e fazer também com que o Brasil tenha esse conhecimento mais profundo da filosofia africana, do berço da humanidade. Axé a todos nós. Deus o ita. Neuza, você está vendo a sequência aí? Tô. Tá. Eu não sei se é a Ana agora, não? Ana Cláudia levantou a mão? Você tinha... Porque aqui não aparece para mim. Ah, sim. Deus o ita, Abel e Ana Cláudia. Não. Eu estava atrás do professor. Então, Preto Lindo. Então, por favor. Mas está tudo bem. Eu acho que deve bem. ter abaixado sua mão, então, mas tudo bem. Ana Cláudia e depois Deus o ita. Não, é rapidinho. Mesmo para contribuir, não consegui vir no encontro passado, eu peço perdão a vocês, né? Meu nome é Ana, eu sou aqui da Unesp de Araraquara. E há algum tempo, sabe, eu venho buscando conhecer melhor a filosofia africana, porque justamente, professor, um dia eu estava ouvindo uma palestra do professor Dagoberto Fonseca e eu tive essa impressão de descortinamento, sabe? Como se durante a fala dele uma cortina tivesse sido puxada e eu falei a mesma coisa, só que saiu alto, no meio da palestra. Como que eu não vi isso antes, né? E isso virou uma busca, sabe? Uma busca por desconstruir toda uma série de verdades que me foram impostas, né? E de mentiras que foram contadas. Tem alguns autores, e aí eu acho interessante que a gente pode voltar lá para Ramose, é isso que fala? Eu nunca lembro certinho, que ele vai dizer, é importante, da legitimação da filosofia africana, né? Por que ela não foi legitimada? Nós temos todo um processo imperial, né, de imperialismo, que teve como o seu projeto o colonialismo, que negou, invisibilizou todas as outras formas de conhecimentos que não foram as europeias. Então, eles precisavam apagar todo esse conhecimento que vinha de África para tornar a Europa o centro do mundo. Veja, é muito bem fundamentado, tanto nesse livro que nós estamos lendo, como em outros autores, como a professora Sônia citou, que a filosofia africana, os filósofos gregos iam estudar em África. E eles trouxeram
os saberes de África para a Europa. Só que nós temos um olhar sempre muito marcado por esse eurocentrismo, né? Nós queremos olhar uma história linear, história que se mantém sempre no compasso que a gente possa nomeá-la. E história de África, filosofia africana, cosmovisão de mundo africana, né, que quer dizer dessa filosofia, vai muito além disso. Eu compreendo que quando nós vamos olhar para a filosofia africana, nós temos que entender que ela norteia uma forma de ver o mundo, que muitas vezes se distancia do nosso olhar eurocentrado. Então, eu preciso desconstruir tudo aquilo que foi me dito, tudo aquilo que foi imposto, que não me falaram na escola, que a gente nunca viu numa aula de filosofia, né? E começar a entender que o berço, tanto da humanidade é a África, como o berço da filosofia está em África também, e que traz saberes muito mais para além da ética. Ela vai falar de relações de encantamento com o mundo. Ela vai falar de relações forjadas numa vivência e nas relações que não são binárias, né? Nós não conseguimos olhar para um texto africano e querer encontrar relações que sejam ou isso ou aquilo, tudo isso, né? Quando a África traz essa filosofia que engloba um encantamento de mundo, que ela não vai falar só dos humanos, mas de uma relação com o todo, é muito diferente do que a gente imagina. É muito mais amplo, muito mais... gente, eu vou ficar aqui falando 2 horas, não posso. Agradecida, viu? Nós ainda temos capítulos para ser exposto, tá? Eu vou postar de novo lá. Eu acho que tem um capítulo que ainda não tem expositor. A gente pode pensar aí depois, se você ou mais alguém quiser se inscrever para fazer a exposição desse capítulo, aí está aberto. Deus o Ita. Mais uma vez, boa noite. É importante a leitura do livro de George James. Ele nos dá uma visão histórica, fundamentando até o que já sabemos sobre essa história inicial da filosofia grega. Eu achei interessante, me fiz aqui uma reflexão muito rápida, vendo a exposição dos dois, do Nazito e da Neusa, e lembrei de que Atenas, uma das cidades gregas, onde é dito que surgiu a filosofia por ser uma cidade, de certa forma, democrática, ela estava à beira do mar Egeu. Não é isso? Se eu não estou enganada, à beira do mar Egeu. E por isso, ela está situada numa dos locais onde se tem praticamente comunicação bem mais fácil, tanto para o comércio, como para a cultura, como para a inter-relação com outros povos. E é o caso quando a Neuza citou aqui a questão de Tales de Mileto. Ele era um comerciante, é isso? Um comerciante, né? Vamos falar somente dele. E, naturalmente, que essa sua contribuição da filosofia, como filosofia na visão ocidental, percebemos que esse intercâmbio de autores, de filósofos, de estudiosos, de fora, nessa relação de viagens, pelos portos, pela relação através das viagens marítimas, está ficando mais claro de que houve, sim, praticamente uma contribuição de outros povos, né?
com a formação, com a origem da filosofia grega. E aí dá para perceber que, por exemplo, como diz o autor, que já é um outro momento, mas os egípcios, também nessa mesma relação de convivência ou de vivência, de chegada até a Atenas, facilitou, então, esses precursores, que aqui no caso nós estamos tratando a questão dos egípcios, que essa contribuição do Egito, esses valores, esses conhecimentos que eles tinham, possam ter, sim, contribuído de certa forma com a origem da filosofia grega que conhecemos hoje, que sabemos hoje. O que é interessante aqui, que me chamou a atenção, é que a cada dia, com essa reflexão de George James, faz com que a gente se sinta mais encorajado, mais entusiasmados e até curiosos de saber mais dessa história, né? Dessa contribuição egípcia para os gregos, para essa formação, não para os gregos, mas para a formação da filosofia grega. Eu queria apenas dizer que a exposição de Nasito e também de Neuza, né, foi assim bem interrelacionada, porque quando se trata sobre a conquista dos persas, né, aquelas guerras contínuas, e também essa relação do Egito com a Grécia, essa via marítima, ela foi e ela é uma das vias interessantes e fundamentais para que a gente possa fazer essa ligação. Talvez não só do Egito, né? Mas com outros povos que também tiveram esse relacionamento e que contribuíram, estiveram presentes na história da filosofia grega. Era isso que eu queria comentar. Obrigada. Boa noite a todos. Só queria fazer alguns questionamentos, né? No seguinte sentido. O livro que nós lemos anteriormente, do Toa, Lucien Toa, né? Ele desenvolve todo um pensamento e chega à conclusão que é o seguinte. Ele fala assim, não existe filosofia. Existem filosofias. Então, tanto ele como o Jorge estão tentando responder à Europa, né, de que a África produz, sim, tem o seu pensamento. Né? Só que vai dizer o seguinte, não, o milagre da filosofia aconteceu aqui, no Egito, e daqui foi para o mundo. E o Toa vai dizer o seguinte, não existe uma filosofia ou um milagre, né, de um povo fazer isso. Então ele fala, não, aqui não existe filosofia, existem filosofias. Ou seja, todo mundo produz a sua filosofia. Então é uma contradição, né, entre o que o Jorge está falando, né, que ele está dizendo, não, existe sim o milagre da filosofia, existiu aqui, no Egito, não é? E daqui foi para o mundo. E o próprio Toa está falando, não, está respondendo para a Europa também, né? Falando, não, nós temos produção aqui, mas a produção é produção de todos. Né? Então, a gente precisava responder primeiro essa questão entre nós. Se existiu mesmo esse milagre da filosofia, se esse milagre existiu, os gregos dizem que era lá na Europa, mas o Jorge está dizendo que não, é aqui no Egito que surgiu. Então, existe uma contradição, né, em termos. Bem, mas independente dessa contradição, o importante é que ressaltar a filosofia africana, egípcia, como uma das importantes pensamentos no mundo. Isso é o que vale. Né? Agora, se foi lá ou cá, a gente não sabe, né? Se foi na Grécia ou no Egito, pode ser que a gente... Mais importante que a gente tem que ressaltar também, porque ela ficou muito esquecida. Deram muito valor, né,
ao pensamento, visão europeia, e as outras ficaram, não é? Assim como a egípcia, assim como a indiana e assim como a chinesa, não é? Então, são povos bem anteriores. Por exemplo, o Egito mesmo existiu, não é? A unificação das duas terras do Egito aconteceu em 3100 a.C. Ora, nesse tempo a Europa nem existia, quando estava existindo o primeiro faraó, né? O primeiro, em 2700 constroem-se as pirâmides, não é? E ainda a Europa também não estava existindo ainda. Então, é possível mesmo, penso, né, que, claro, é evidente que o pensamento africano influenciou o pensamento europeu e talvez do mundo todo, não é? Mas eu não descartaria o pensamento chinês, não descartaria o pensamento hindu, não é? Como fontes de pensamento. Uma vez que cada um de nós, juntando meia dúzia de pessoas, é capaz de existir, né? Filosofar, porque não existe vida sem um sentido para ela, né? Mesmo que ainda o povo não, mesmo que ainda a gente não, vamos supor assim que um povo não esteja ainda na capacidade de filosofar, mas ainda na capacidade mitológica, ela já o mito é uma construção, não é uma visão de mundo que antecede a visão de mundo filosófica. E isso, se todos os povos têm seus mitos, todos os povos têm as suas filosofias, não é? Mas isso... Então, a gente precisava resolver isso, não é? Se existiu esse milagre da filosofia, aí certamente o Toa está errado, ou se a filosofia de todos, aí o Toa está certo e o Jorge está meio valorizando demais. Mas não é nada perdido, né? É mais ou menos isso. Valmer. Olá, boa noite, tudo bem? Boa noite. Seguindo o gancho na ideia do professor Valdemir, não é negar a sua ideia, é uma forma de contribuir contigo, né? O que o Jorge James está tentando trazer não é uma forma contraditória, é uma forma de desconstrução ideológica do saber, ou seja, do pensamento filosófico. Porque a filosofia está muito concentrado, né? É por isso que mesmo fala sobre a questão da descolonização. Então, é exatamente aquilo que a gente está fazendo agora, né? Pensar ou repensar a filosofia. Então, o que acontece? Os gregos tentando afirmar que a filosofia começou com eles, a partir deles, né? Então, o James está dizendo, não, temos as nossas obras, existe a filosofia na África. É dessa forma que Molev Fikret Azanti traz a questão de afrocentricidade, né? Que coloca a África em consideração, mostrando suas filosofias. Então, como também a questão da negritude, né? Que Aimé Césaire traz sobre a questão de mostrar a cultura africana. Então, tem uma questão também, a questão de problemas. O grande problema da filosofia é a questão de problema de identidade, certo? E vai também a questão de reconhecimento, o reconhecimento dos outros. Os europeus, vamos dizer, negou totalmente, ou seja, negou a filosofia africana na sua totalidade. Diz que não existe a filosofia africana, ou seja, não existe, os africanos não fazem parte da cultura, não tem cultura. Então, nesse caso, o James, ele mostrou que a filosofia, que os gregos estão totalmente errados. E, do ponto de vista filosófico,
É uma forma irracional, negando os outros. Assim que você nega o outro, você se negou. Então, quer dizer, para não dizer que não existia a filosofia europeia, ou seja, os gregos, eles tentando trazer, mostrar realmente que, tentando desconstruir esses pensamentos que, entre parênteses, dizer que não existe a filosofia africana, os africanos não produzem cultura, ou seja, não têm capacidade de produzir conhecimento. É isso que eu queria salientar, professor. Obrigado. Sônia? Oi, eu levantei a mão? Não, Não. não. É para você Não. conduzir. Para concluir? Sim. Tá. Bom, gente, chegamos ao patamar de 21h08, né? Então, eu vou pedir, se não tiver mais pergunta, tem alguém aqui que queira fazer mais alguma pergunta aos palestrantes da noite? Pedro. Pedro, levantou. Pois não, Pedro, fala é sua. Boa noite, gente. Sou Pedro, sou aqui do Piauí, né, da Universidade Federal. Já falei com Neuza, né, em algum momento. Muito prazer em te conhecer, falei com esse Pedro. preto lindo aí, olha. Tudo bem, Tudo bem, companheiro? Pedro? Abraço. Tudo ótimo. Prazerzão estar aqui. Dizer que, assim, para mim é uma novidade, né, o estudo. Encontrei esse camarada, né, em Palmas, acho que foi em Palmas, né, que nós nos encontramos no encontro de filosofia. Não, Campo Grande. Campo Grande. Na Prof. Filos. Exatamente, na Prof. Filos. E fico muito feliz, assim, de estar participando. Na verdade, eu conversei com ele e, a partir daí, ele tocou na ideia da filosofia africana, para mim, totalmente alheio, né, à discussão. Na verdade, é uma discussão nova. A semana passada, a Sônia, né, apresentou, que eu sou muito grato aí às contribuições do grupo, né, por estar me alfabetizando, né, nessa nova empreitada, né, e estou muito curioso, assim, comprei bastante livro, estou lendo bastante, né, porque eu penso que na filosofia eu me formei, na verdade, no seminário, né, e nós não tivemos, de africano eu li o Santo Agostinho, né, só. Então, não tive muita oportunidade de ter esse conhecimento. E, para mim, é uma novidade imensa. A gente vem conversando com um grupo de colegas também da filosofia, né, aqui no Piauí, sobre essa discussão, né, e lendo esse trabalho, né, do James, hoje, né, na verdade, a semana passada, eu li esse capítulo, fiz bastante anotações, e depois eu li Timeu e Crítias, né, ou Atlântida, né, do Platão, há algum tempo, e é curioso, né, como dos poucos livros do Platão, né, que não é por meio de diálogo, né, parece que nesse livro, sobretudo, ele privilegia muito mais um texto dissertativo, embora tenha um diálogo, mas é muito mais uma explanação, né, uma dissertação acerca da questão da discussão, sobretudo da visão cosmológica que ele traz nesse livro. E eu achei interessante porque, na verdade, o debate que é feito com Sócrates, né, ele cita uma viagem que o Solon, né, faz ao Egito, né, e, na verdade, o Solon, ele conversa com um sábio no Egito, e esse sábio vai dizer que os gregos são ainda crianças. Mas esse sentido de criança que o sábio está dizendo é que pouco eles conhecem a história deles, né? A história deles, de onde eles vieram, né? Para dizer, olha, naquela região era uma ilha, né? A Atlântida.
Então, o sábio do Egito tem todo um trabalho de trazer à tona, aí está a ideia também de Platão, da reminiscência, de buscar compreender as raízes daquele povo. E aí eu fiquei pensando, quer dizer, boa parte dos livros de filosofia vai dizer que isso não tem nada comprovado, Mas fica claro também nesse livro que Solon busca toda uma informação com o do Egito. O próprio Platão faz essa menção no livro, da presença de Solon no Egito. E aí eu fiquei pensando, lendo esse livro e, ao mesmo tempo, pensando nessa discussão que o James, o George James, traz nessa obra O Legado Roubado, sobre isso que foi colocado, das diversas guerras que ocorreram na Grécia, e que o ambiente não era propício à produção de filosofia ou à produção de filósofos. Então, eu fiquei comparando essas duas obras e estudando aqui. Para mim, como eu estava falando, é um mundo novo. Estou muito feliz, muito grato pelas contribuições de cada um e de cada uma aqui. E vamos continuar na leitura e nos nossos encontros, que estão maravilhosos. Muito obrigado. Obrigada, Pedro, professor Pedro. O próximo agora é o Nazito e depois a Sônia. Nazito? Sim. Quero aproveitar as palavras do professor Pedro. Pedro, você está me dando a oportunidade de, mais uma vez, deixa eu abrir aqui, de mais uma vez citar o meu artigo, no qual eu cito Platão, inclusive essa passagem que você citou, que é, na verdade, do Timeu de Platão. E ele diz assim, na verdade, o Solon, o Solon vai até a cidade de Sais, no Egito, e se encontra lá com um sacerdote, e aí, durante a conversa, o Solon pergunta ao sacerdote saítico sobre a antiguidade, sobre a antiguidade e as antigas tradições. E aí, o sacerdote responde, e aqui eu cito para vocês a passagem lá do Platão, do Timeu, aspas, ó Solon, vós gregos sois sempre crianças. Não há essa coisa de um grego antigo. Ao ouvir tal observação, ele indagou: o que quer dizer com isso? Ao que o sacerdote respondeu: sois jovens em vossas almas, todos vós. Vossas almas não possuem uma só crença transmitida pela tradição antiga, bem como nenhum conhecimento tornado velho pelo tempo. Fecha-se aspas. Bom, então, o que o Platão quis nos apresentar aí, através aí da resposta do sacerdote egípcio, de que a Grécia não possuía uma única crença antiga, tá? E que derivasse da antiga tradição, e nem mesmo uma ciência, tá? Que seja tão antiga como já possuía o Antigo Egito. Portanto, fica muito claro para nós, porque trata-se de um intelectual reconhecido, como Platão, e até Aristóteles, Pedro. Aristóteles também fala, ele cita o Egito, dizendo expressamente, claramente, que o Egito é uma terra de sabedoria e de filosofia. Isso lá na Política. Tá? Eu também faço citação do próprio Aristóteles. Na Política, ele faz essa citação, Sônia.
Portanto, é muito bom estarmos aqui aprendendo são úteis, tão necessárias para a nossa maturidade filosófica, né, que precisa ser realmente cada vez mais precisa ser retocada, né, digamos assim, para não perdermos essa história, né, que ficou para trás e que não recebemos quando estudamos, não é? Quando éramos estudantes, mas agora temos a oportunidade. É isso. Sônia, por favor. Está desligado o microfone, Bem, Sônia. Eu não sei se ainda tem, Neuza, alguma pergunta, alguma... Não, ninguém mais levantou a mão. Você vai... Tá. Só queria... Vou. Só queria fazer uma... o Aldo está aqui, está presente. Eu não sei se o Aldo quer fazer alguma fala. Se tiver me ouvindo. Não, Neuza, não, eu estou acompanhando aqui atentamente, estou aprendendo bastante aqui. Estou grato e parabéns pela exposição de todas as pessoas aqui hoje. Obrigado. Então tá. Sônia. Não, então, só para ratificar, né, a fala do professor Pedro, do professor Nazito e da professora Neuza, né, ainda trazendo um pouco do Molefe Assante para fechar a noite, né, aí, naquele parágrafo que eu já tinha lido, quando ele diz, né, quando os gregos chegaram ao Egito, que era considerado o centro do conhecimento antigo, os filósofos egípcios já haviam contemplado a natureza das relações humanas e o significado da vida por milhares de anos. Eu acho que essa fala do Molefe Assante, ela é bem demarcada historicamente, geograficamente, porque, como o professor falou, das questões de investigação afrocêntrica, né? Mostrando o empreendimento afrocêntrico, como coloca o Molefe Assante em outro livro dele, Quemente Afrocentricidade e Conhecimento, ele vai dizer que todas essas questões que são colocadas, né, que são trabalhadas, faz parte, por exemplo, de questões ligadas aos seguintes problemas: a cosmologia, a epistemologia, a axiologia e estética, né? Então, o método afrocêntrico, ele vai articular a voz mundial distintamente centrada na perspectiva africana em relação aos fenômenos externos. Então, a grande questão é que a gente tem que pensar nesses estudos. Como é que a gente vai entender aquilo que o Assante diz aqui, nesse outro livro dele, né? Os filósofos egípcios, vozes ancestrais, quando ele diz assim: há indícios que eles tenham transmitido seu pensamento de alguma forma para Creta, antes da erupção de Santorini. Em comparação, os gregos eram apenas crianças em termos de desenvolvimento intelectual. Mas ele diz uma contrapartida. Olha, no entanto, porém, todavia, né, é importante destacar o que exatamente os primeiros gregos acrescentaram à educação que receberam dos antigos africanos no Egito, porque traz aquela ideia que a gente viu lá do primeiro autor africano que a gente leu, Marciano Toar. Do Toar, que não existe só uma filosofia. Mas é preciso também. Preto lindo. Coisa tão assim. Mas é preciso entender que há uma anterioridade histórica
geográfica, política, econômica e filosófica no Kemet antigo, que realmente subsidiou de uma forma comprovadamente histórica, tá certo? Esse legado roubado que o George James traz aí, porque fazem de uma forma assim muito equilibrada, trazendo problemática, trazendo método, trazendo análise histórica, filosófica, antropológica, tudo. Bom, e para resumir, eu gostaria que os dois palestrantes, né, fizessem seu arrazoado final das suas respectivas apresentações, para a gente fechar essa noite brilhante de discussão aqui no nosso núcleo de filosofia africana, pan-africanista e caribenha. Era isso. Então, Sônia, eu não vou mais me alongar sobre o que nós já falamos, né? Até porque já foi dito aqui tudo que nós preparamos, inclusive você, né, contribuiu bastante, né? E todos que falaram aqui, todos os colegas que falaram também deixaram aqui a sua contribuição, né? Eu penso que o caminho é esse, né? Que estamos seguindo, não é? Estamos, claro, aprendendo. Eu me sinto ainda criança, a criança nesse aspecto, né, de ser um aprendiz sobre filosofia africana, não é? Embora esteja dentro, né, de um curso de doutorado, não é? Mas eu estou aprendendo nesse curso, estou aprendendo aqui com vocês, com as indicações, com as colocações, não é? E tudo isso estimula, tudo isso me estimula, me incentiva a buscar mais. Mas, só para concluir, eu estou, claro, acho que muitos de vocês que são da filosofia conhecem, né, o autor escocês, o classicista John Burnett, né? O John Burnett é um classicista, assim, daqueles, né, de uma notoriedade grandiosa, não é? Assim, respeitadíssimo, né, pela academia. Mas olha o que ele falou, gente, aqui, o que ele disse assim, né, no início do seu livro. Eu resumi, né? A ciência surgiu no mundo com os primeiros mestres jônicos. E disse mais, uma descrição adequada da ciência seria dizer que ela consiste em pensar sobre o mundo à maneira grega. Enfim, foi isso que ficou para nós, foi esse o aprendizado que nós recebemos, não é? E essa história que o Valdeni falou, o Abel falou, né, sobre o milagre grego, foi justamente isso, Valdeni, meu caro Abel. Passaram para nós, né, que a cultura grega, como que os conhecimentos recebidos por ela, né, pelos filósofos jônicos, milesianos, etc., né, os eleatas, os pitagóricos, como se eles tivessem desenvolvido toda aquela sabedoria ali, naquele território, mas nós já vimos aqui, né, vimos que chegou lá, não é? Foi até lá, não é? Chegou por lá, e eles viajaram também, não é? O Pitágoras, o Tales, e assim, há quem diga, Pedro, que o próprio Platão também teria viajado, né? O Aristóteles, que recebeu, aliás, o Aristóteles recebeu inclusive material lá da biblioteca, não é? De Alexandria, não é? Que, na verdade, quando Alexandre o Grande invadiu a Grécia, invadiu o Egito também, ele destruiu os templos egípcios e as bibliotecas também. E aí o resultado foi o quê? Levar tudo que era do Egito para a Grécia, não é? E assim por diante. Então, gente, é isso.
não é? Estamos aprendendo, não houve milagre nenhum, não é? Porque até porque a filosofia não admite milagre, né? A filosofia admite experiência, né? Admite fatos, né? Fatos observados, pensados a partir dos acontecimentos e não do nada, não é? É isso, gente. Então, gente, nós vamos dar por encerrada a nossa noite de hoje, agradecendo aos palestrantes da noite, né, as exímias apresentações, e aos demais com suas contribuições, né. Esperamos vocês no próximo encontro, que vai ser do 3º capítulo, que agora eu não sei exatamente se Neuza puder dizer os palestrantes, né, e que, como vocês já sabem, o link da noite é colocado no grupo, né, no mesmo dia, tá, para vocês acessarem, assinar a lista de presença e a gente participar de uma noite gratificante, né, filosófica, questionadora e de muitos aprendizados desse núcleo tão importante de pesquisa de filosofia africana, pan-africanista caribenha. Boa noite a todos e a todas e a todos, e até o próximo encontro. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite. Pessoal, só um minutinho. Boa noite. Pessoal, só um minutinho. Encerrou? Você que vai falar. Pode falar. Não, então, a próxima semana é o capítulo 3, o professor Wallner, ele está aqui, acho que ele já saiu. A apresentação é dele, professor Wallner. Acho que ele já saiu. Bom, enfim, na próxima segunda, então, 19h30, né, mesmo horário, será a 4ª reunião, né? Capítulo 3, 4ª reunião. Tá bom? É isso, agradecer a todos e pedir desculpas pelo problema técnico, mas eu realmente não percebi o problema técnico. Porque quando eu abro o documento fica na frente da tela para mim. Mas a gravação vai estar inteira. Acontece. Tchau, gente. Até segunda. Tchau. Boa noite.